Bom, nós fizemos até então um sistema de entrevista que funciona no celular, funciona na web, nos permite registrar entrevistas e visualizar um relatório de entrevistas realizadas que a gente chama de relatório analítico. Esse relatório, no entanto, ele tem um conjunto de colunas que está um pouco desorganizado. Então, se a gente vê em colunas geral, todas as colunas disponíveis no relatório estão na mesma categoria, a categoria geral, né? Então, agora nós vamos aprender a organizar essas colunas de relatório em categorias e a criar filtros de relatório para que a gente possa filtrar. Quero ver só as entrevistas do último mês, quero ver só as entrevistas de quem tem mais de tantos anos de idade, né? Então, vamos começar organizando as colunas em categorias. Como é que a gente faz isso? A gente volta na IDE, vamos escolher a visão de relatório, aqui em Report. Então, aqui a gente está vendo agora propriedades de relatório, né? O Field Selector Tab Name é o nome do grupo aonde esse campo vai se encontrar. Então, digamos que a foto do entrevistado vai estar na categoria foto, o estado da residência vai estar em local, a cidade em local e a quantidade de habitantes em local. Se a gente publicar e entrar novamente no relatório analítico, entrevistas analítico, a gente vai ver que aqui em colunas surgiram duas novas categorias: local, com as colunas cidade, residência, estado, residência e quantidade de habitantes, e foto, com dois campos, foto do entrevistado e o link para baixar a foto do entrevistado em alta resolução. E os demais campos continuam na geral, porque a gente não especificou uma categoria para eles. Então, vamos repetir esse processo na IDE. Aqui é onde a gente vê local mais entrevista, vamos botar GPS. Onde a gente vê profissão e esportes, a profissão vamos colocar na categoria profissão, esportes vamos colocar em esportes. Os filhos do entrevistado, aqui é interessante, a gente costuma utilizar um padrão para dizer que se você escolher uma coluna dessa categoria filhos, isso poderá provocar um aumento de granularidade no relatório. Então, a gente costuma sinalizar isso utilizando colchetes mais fecha colchetes. Vamos ver o que acontece no relatório. Então, vamos publicar, voltar para o relatório analítico, e agora as colunas todas estão em alguma categoria, né? Em profissão, nós temos a profissão do entrevistado, em esportes, os esportes praticados. Nota que a categoria filhos mais, esse mais está dizendo para a gente que a granularidade do relatório pode aumentar se eu escolher um campo dessa categoria. Ou seja, relatório que está com 3 registros, notem o registro 745 do Francisco, né? Ele pode vir a ter mais registros, porque o Francisco, no caso, tem 2 filhas. Então, vamos adicionar uma coluna para ver o nome dos filhos. Notem que o registro 745 aparece 2 vezes. Um para a filha Isabela e outro para a filha Liz. Agora, se eu não escolher uma coluna de uma categoria que tenha esse símbolo de mais à frente, não vai haver multiplicação de registros. Ainda sobraram algumas colunas na categoria geral. Então, parece que a gente esqueceu de colocar algumas colunas em categorias. Vamos voltar na IDE. Aqui para cima, olha só. Nome, dados gerais, né? Dados gerais. Vamos colocar dados gerais. Publicar. E agora, ao acessar o relatório de entrevistas, não existe mais a categoria geral, porque todas as colunas foram colocadas em alguma categoria com o nome que nós escolhemos, né? É mais fácil, mais prático de acessar o relatório categorizado dessa maneira. Mais uma tarefa que a gente precisa fazer é escolher a ordenação dessas categorias. Então, digamos que eu queira que dados gerais venha em primeiro lugar, na sequência profissão, depois esportes. Como é que a gente faz essa ordenação? Vamos lá na IDE. Dados gerais, se eu quero que venha em primeiro lugar, eu tenho que colocar uma ordem. Ao invés de usar a numeração 1, 2, 3, 4, 5, é uma boa convenção incrementar de 1000 em 1000. Porque assim, se você quiser mudar a ordem de algum item, você tem espaço. Você abre slots, espaços. Então, isso aqui é um peso de exibição. Eu quero que esse venha na posição 1000.
Se eu já atribuir um item da dados gerais na posição 1000, eu não preciso repetir esse 1000 para os demais itens da dados gerais. Isso aqui se refere, esse número 1000, se refere a tab name dados gerais. A que eu quero que venha na sequência é, digamos que seja foto. Então, a foto vai ser o 2000. Na sequência, eu quero que venha local. Local vai ser o 3000. Depois, GPS, 4000. Depois, profissão, 5000. Esporte, 6000. E filhos em última posição, 7000. Agora, se a gente publicar, notem que filhos vem em última posição, dados gerais na primeira e todas as demais categorias respeitando aquela ordem, aquele peso de exibição que nós criamos. Uma observação importante diz respeito ao nome da coluna no relatório. Então, a coluna nome entrevistado, ela veio com o asterisco que nós colocamos para sinalizar que ela é uma coluna obrigatória, mas talvez não seja conveniente manter esse asterisco no relatório em si. Então, se a gente quiser manter o asterisco só na tela de cadastro, no relatório a gente chamar de entrevistado, por exemplo, sem o asterisco, como que a gente faz? A gente vem na IDE, nas propriedades de relatório, onde nós estávamos, e existe um campo chamado Report Field Name. Se ele for deixado em branco, ele vai utilizar o nome do item na tela de registro. Caso contrário, a gente pode chamar de entrevistado. Eu vou estar renomeando esse campo no relatório. Então, se eu publicar e voltar no relatório de entrevistas, já não aparece mais o asterisco, agora esse campo se chama entrevistado. Ou seja, o campo da categoria dados gerais se chama entrevistado e não mais nome entrevistado asterisco. Essa é a forma de dar um nome diferente para a coluna no relatório. Agora vamos adicionar filtros aos relatórios. Então, o que são filtros? Filtros são critérios que a gente aplica para limitar o que o relatório mostra. Então, se eu quiser, por exemplo, pesquisar pelo nome do entrevistado para encontrar quais foram as entrevistas cujo entrevistado se chamava Francisco, eu devo ter um filtro que me permita pesquisar por esse nome. Então, para a gente adicionar filtros ao relatório, nós vamos acessar a visão Report, Filters. E aqui, os filtros são organizados em tab pages, assim como em categorias, assim como os campos de relatório. Então, aqui é o nome da tab page. Aqui a gente vai chamar de dados gerais. Dados gerais. Vamos botar dois filtros. Um com base no nome do entrevistado, então vamos transformar ele em filtro. E outro com base em o entrevistado deseja informar idade e CPF. Então, acabamos de criar dois filtros e colocá-los na aba dados gerais. Então, a gente vai clicar em Publish, acessar o relatório e clicar em filtros. Quando a gente clica em filtros, só aparece uma tab page, dados gerais. E eu posso filtrar pelo nome do entrevistado e pelo campo se o entrevistado deseja informar a idade e o CPF, sim ou não. Então, por exemplo, nome do entrevistado. Vamos procurar todos os entrevistados que contenham a palavra Fran. Se eu apertar o aplicar, só ficou um registro, porque só tem um entrevistado que contém a palavra Fran. E para tirar os filtros, é só clicar em filtros e apertar a borrachinha para limpar os filtros. Na sequência, fechar. Aqui já estamos vendo todos os entrevistados. Então, para adicionar filtros para os demais campos de relatório, a gente repete o procedimento. Então, vamos botar filtro por idade. Lá na aba Dados Gerais, vai ser filtro. Por CPF, para a gente poder pesquisar por CPF, é filtro. Aqui é interessante, vamos publicar para fazer uma observação importante. Se eu entrar no relatório, clicar em filtros e quiser enxergar todo mundo que tem mais de, digamos, 30 anos, eu não consigo, porque aqui esse filtro está para a idade exata. Ele não está para a idade maior ou igual ou menor ou igual a um certo valor. Então, para a gente corrigir isso daqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar o filter type, o tipo do filtro idade. Ele vai ser do tipo number range. Vamos publicar. Abrir novamente o relatório. Clicar em filtros. E agora sim, idade maior ou igual a, idade menor ou igual a. Vamos pegar todo mundo que tem idade maior ou igual a 40 anos, apertar o botão aplicar. Aí ficamos só com dois entrevistados, o José e o Francisco. Um dos entrevistados já não aparece na lista.
Bom, para a gente ordenar as tab pages de filtro, nós vamos seguir um procedimento semelhante ao que seguimos para ordenar as categorias das colunas de relatório. Então, aqui nós criamos 4 filtros: nome do entrevistado, se ele quer informar a idade e CPF, a idade e o CPF. Vamos criar mais 2 filtros em outra tab page, numa tab page chamada local. Local e local. Um filtro de estado e outro filtro de cidade de residência. Então, os dois estão marcados como isFilter. E no caso de cidade, eu não quero que seja do tipo drop-down, então eu vou botar como text box. Se eu deixar em branco, ele assume que é drop-down porque é o tipo padrão, ele é um item de dicionário, né? Então, vamos publicar, ir até o relatório de entrevistas, clicar em filtros, e a gente vê que existem 2 tab pages, dados gerais e local. E em local, o estado de residência está no modo drop-down e cidade de residência está em modo texto, né? Se eu quiser filtrar, por exemplo, todo mundo de Belo, que contém Belo na cidade de residência, e apertar o aplicar, vai ficar só um registro do entrevistado Francisco. Nesse caso, vamos limpar os filtros novamente. Agora, digamos que eu queira que a tab page local venha antes da tab page de dados gerais, ela apareça antes da tab page de dados gerais. Como é que eu faço isso? Bom, nós vamos setar um valor para filter order, report filter order. Então, se eu quiser que o local venha antes, eu vou dar um número menor. Então, digamos que aqui eu vou atribuir o número 1000 e para dados gerais o número 2000. Basta fazer isso para um item, né? Porque esse 1000 vai ficar associado a local e esse 2000 vai ficar associado a dados gerais. Eu não preciso de repetir 2000 nos outros campos, igual a gente também não precisava de fazer para definir as categorias das colunas de relatório. Então, vamos publicar, acessar novamente o relatório de entrevistas e clicar em filtros. Agora, local vem antes de dados gerais. Então, essa é a forma de ordenar os filtros de relatório.